Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Tarsila Oliveira Matos Muniz, sou licenciada em matemática pela UESC, sou mestre em modelagem computacional e ciência e tecnologia também pela UESC e possuo, além disso, duas especializações. A primeira em ensino de matemática e a segunda em matemática financeira e estatística, ambas pela Universidade Cândido Mendes. Hoje, pessoal, estou aqui participando do processo seletivo para professor formador do curso de matemática da UAB. Pessoal, o tema que foi proposto se chama Metodologia do Ensino de Matemática. Eu escolhi fazer o nosso recorte da nossa aula a respeito da modelagem matemática, que faz parte de uma metodologia do ensino de matemática. Na aula anterior, a gente estava discutindo sobre as principais áreas da matemática, a saber, educação matemática, matemática pura e matemática aplicada. Eu falei para vocês, né, que já que cada um resolveu, né, falou que tem mais aptidão com uma determinada área, para vocês irem pesquisando como a modelagem matemática se dá em cada uma dessas três áreas. Estou lembrada disso e no final da aula eu vou cobrar essa discussão com vocês, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai estar interessado em apresentar o conceito sobre modelagem matemática. Falei para vocês pesquisarem, hoje a gente vai aqui, né, em conjunto formalizar. E o objetivo específico é realizar a aplicação do conceito de modelagem matemática em uma situação problema. Aqui no caso, né, no nosso caso, a gente está focado no ensino básico. Pessoal, já ouviu falar sobre modelagem matemática? Na aula passada, estávamos discutindo sobre as áreas da matemática. Especificamente, né, a gente quer focar hoje na modelagem matemática. Falei para vocês darem uma pesquisada, né? E hoje a gente vai lembrar um pouquinho, né? Como é que surgiu esse tema? Quais são os primeiros relatos, né? A expressão modelagem matemática, segundo Bengut, 2009, é encontrada no início do século XX na literatura de engenharia e ciências econômicas como processo para descrever, formular, modelar e resolver uma situação problema. Então, pessoal, percebam que, né, na área de engenharia e ciências econômicas surgiu esse termo modelagem matemática. Geralmente essas áreas, pessoal, têm problemas, né, da vida real e que precisam de solução. Entendendo um pouquinho mais sobre a modelagem matemática, de acordo com os autores Bengut e Rehm, a modelagem matemática é, assim, uma arte ao formular, resolver e elaborar expressões que valham não apenas para uma solução particular, mas que também sirvam posteriormente como suporte para outras aplicações e teorias. A gente vai ver, pessoal, por exemplo, na nossa situação problema, que o nosso passo a passo, o nosso modelo, as nossas etapas, elas podem serem aplicadas para outros problemas da situação real. A modelagem matemática, ela é uma metodologia que ela se adequa àquele determinado problema. A gente vai ver que seguindo as etapas, a gente consegue obter um resultado satisfatório no nosso, né, na nossa metodologia. Quais, então, Tarsila, são as etapas dessa modelagem matemática? Aqui, pessoal, a gente tem no quadro 1 as etapas do processo de modelagem segundo alguns autores. Aqui a gente tem o autor Bassanese, Bloom, Bengut, Meyer. E você perceba que esses quatro autores, né, a gente tem uma diferença em média de 10 anos, de 2002 para 2011, eles, apesar de utilizarem palavras diferentes, a essência é a mesma. Primeiro, você convida o estudante para a experimentação. Na segunda etapa, ele faz o que? A elaboração de um modelo, né? E depois ele faz o que? A validação desse modelo ou a modificação desse modelo que ele acabou de apresentar. Então, pessoal, essas são as principais etapas, né, da modelagem matemática. A gente tem o quê? A gente tem um problema e para resolver esse problema a gente vai utilizar o quê? A modelagem matemática. A modelagem matemática ela tem algumas etapas. Quais são elas? Experimentação, né, elaboração de um modelo, validação e modificação. Para finalizar aqui o assunto, né, pessoal, já que a gente já falou o que é, quando surgiu, né, as principais etapas, e aqui a gente vai formalizar, né, qual é a finalidade, então, da modelagem matemática. A finalidade, pessoal, é aprimorar
o senso de criação e modelo, tanto do professor como do aluno, desenvolvendo a capacidade de leitura e interpretação de problemas reais, dominando a matemática, que é uma situação necessária atualmente e também para o futuro das nossas gerações. Veja só, pessoal, chama a atenção para você que é tanto do professor como do aluno. É necessário que o professor proponha ao estudante, né, situações reais onde o estudante possa fazer uso da modelagem matemática para resolver esse problema. Porque não adianta nada o professor não propor para o aluno, né, situações onde ele possa exercitar aquilo que ele aprendeu na modelagem matemática. Como é que isso é feito na prática, Tarsila? Aqui a gente tem, pessoal, um exemplo, né? Uma situação problema. Qual é essa situação problema? Você propõe para o seu aluno, né? Aqui a gente tem a situação hipotética, né? Uma atividade cujo objetivo é auxiliar a direção na criação da nova quadra de esportes do colégio em um terreno ao lado da escola, obtido através de uma doação. Qual a primeira etapa? Lembra a experimentação. Então, você, enquanto professor, você leva seus estudantes para esse terreno, né? Com o objetivo de quê? Fala, pessoal, ó, aqui a gente está com um terreno cujo objetivo é construir a nova quadra. Aí você dá acesso a ele de treino, paquímetro, ele pode utilizar os pés, ele pode utilizar as mãos, ele pode estudar, ele pode utilizar o que ele acreditar ser válido para o quê? Para instrumento de medição. Porque a primeira ideia é o quê? Você realizar as medições para que essa quadra ela possa ser construída. Posteriormente a isso, o estudante tem que fazer o quê? A elaboração de um modelo. Né? Depois de todas as medidas, ele vai falar, olha, vai ficar na horizontal, vai ficar na vertical, vai ficar na diagonal, e justificar por conta disso, disso e disso. E aí, nesse momento, ele também pode pesquisar, olha, as medidas ideais é tal, mas no nosso terreno a gente só pode fazer com tais medidas. E aí ele vai ter o quê? A formulação desse modelo, a formulação dessa quadra. Por fim, ele vai fazer o quê? A validação ou a modificação desse modelo. Nessa etapa, os estudantes irão entregar o modelo, né, proposto para a direção e conferir se a direção vai estar de acordo com as especificações ou não. Se a diretora falar, não, só vale se for com o modelo de quadro ideal. O que você construiu é o ideal? Sim. Se for sim, vamos construir. Se não, o que a gente pode fazer para que se torne real? A gente tem que pedir o terreno, que o Estado ceda mais um pedaço de terreno, se sim, onde, quando, por quê. Isso aí está na etapa do quê? De validação ou modificação do modelo, que é a terceira e última etapa. Mas veja que o estudante ele experimentou, ele pesquisou, ele formulou, e depois aqui no final ele está o quê? Validando o seu modelo. Além disso, pessoal, na prática a gente pode fazer o quê? O crescimento de uma planta, o fluxo escolar da escola. E outra, Tarsila, a modelagem matemática ela só serve para esse tipo de problema? Não, pessoal. A gente também tem a modelagem matemática quando a gente utiliza, né, registros algébricos. E isso a gente vai ver onde? Na próxima aula. Na próxima aula a gente vai resolver, né, a gente vai discutir sobre situações, problemas com o uso da matemática, utilizando o quê? Os registros algébricos, né? Para a gente ver em qual etapa o aluno vai experimentar, em qual etapa o aluno ele vai, né, formular o problema, e formular o modelo, e no final ele vai validar aquele modelo para resolver aquela situação, problema que foi apresentada para ele. Então, pessoal, nessa aula a gente discutiu o quê? Sobre o breve histórico da modelagem matemática, a gente definiu o que é modelagem matemática, a gente falou sobre as etapas da modelagem matemática e, por fim, a gente aplicou, né, a modelagem matemática para o ensino da matemática na educação básica a partir de um problema real que uma turma ela pode ter. O que eu visei com essa atividade? Fazer com que o professor e o estudante de matemática vivenciem na prática o que é, né, a matemática em prática, é a matemática em todos os locais, em todos os ambientes, fazendo o que? A diferença. Por fim, aqui está as referências bibliográficas, né, que a gente utilizou para essa aula. Meu muito obrigada e até a próxima aula.